Bom, e o Internacional que perdeu aqui por 1-0 para a equipe do Rosário Central, e na entrevista coletiva eu quero te trazer no vídeo hoje o que disse o goleiro Sérgio Rocher, que falou exatamente sobre as falhas individuais coletivas do Inter, foi perguntado também sobre a troca de treinadores e também quero te falar sobre Pablo Fernandes, que falou sobre Roger Machado, disse inclusive que é muito amigo de Roger Machado, que conversou com ele contra o Juventude, e também quero te falar sobre os atletas do Inter que pararam para falar aqui na Zona Mista, aqui no Gigante de Arroito, tá? Dois atletas do Inter pararam para falar, Bruno Gomes e também lateral esquerdo René. Então é isso que eu quero te trazer no vídeo hoje. Só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa noite, colorados, começando aqui mais um vídeo. Talvez tu esteja assistindo esse vídeo pela manhã, porque exatamente eu tô gravando aqui a 1h da manhã, então talvez eu deixe para postar esse vídeo pela manhã. Mas, começando aqui com novas atualizações sobre o Internacional, só antes de começar com esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu acho que esse vídeo merece. Foram mais de 30 horas para chegar aqui, no estádio Gigante de Arroito, estádio do Rosário Central, então no mínimo eu acho que merece o teu gostei nesse vídeo e merece também a tua inscrição, até porque aqui a informação é de qualidade, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, e eu quero começar realmente aqui falando com vocês primeiro para falar sobre essa derrota que o Inter teve aqui contra a equipe do Rosário Central, e aí pegando inclusive alguns relatos, tá? Inclusive meus, que participaram aqui de todo o jogo do Rosário. A torcida do Rosário não era tão efervescente assim, não era que nem a do River, que nem a do Boca, pelo menos no dia de hoje, né? E aí eu até conversei com os torcedores do Rosário para falar sobre essa situação, e eles me disseram que hoje parecia um jogo de campeonato argentino, que a barra do Rosário Central estava um pouco mais calma. Então se tu vai falar que o Inter jogou aqui no Caldeirão, também não é verdade, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer também é sobre o que disse Rocher e Pablo Fernandes em entrevista coletiva da Conmebol. Eles falaram sobre diversas situações. O Pablo Fernandes falou algumas coisas não tão interessantes, como por exemplo, o Inter está no caminho certo. Vamos ser sinceros, gurizada, o Inter não está no caminho certo, muito pelo contrário. O Inter está ficando cada vez mais fora do caminho, isso que é a verdade. Além disso, ele falou outras palavras que acredita muito que esse time tem a chance de conseguir a classificação na próxima semana. É verdade, o Inter perdeu só 1-0, vai jogar agora no estádio Beira-Rio, possivelmente vai ter uma carga de ingresso muito forte, a tendência é de capacidade máxima no estádio Beira-Rio, mas ainda assim, né, a tendência é novamente de uma eliminação por tudo que o Inter vem jogando e demonstrou na noite de hoje. O Inter até teve algumas chances de abrir o placar, teve, por exemplo, bola na trave no primeiro tempo do Bruno Henrique, no segundo tempo uma bola que foi tirada em cima da linha, também no chute, aí numa cabeçada de cabeça do Lucas Alário, mas pro final do jogo também teve uma bola do Bruno Henrique, onde ele disputa com o goleiro, né? Se ele ganha aquela disputa, o Inter poderia ter empatado, o Inter criou chances, mas a principal questão é que eu quero te pegar um dado: bolas aéreas, tá? Duelos aéreos do Internacional. O Inter nesta noite venceu apenas 36% de todos os duelos aéreos, e o gol do Rosário Central ocasiona de um duelo aéreo, né? Que é exatamente ali o Rômulo, que foi tentar dominar uma bola que vinha por cima, ele foi tentar dominar, e aí o Campaz acabou chegando por trás, uns até acharam que foi falta, o juiz olhou no árbitro de vídeo e disse que não tem conversa, não tinha falta, e o gol foi validado. Mas o Inter perde muito na bola aérea. Na verdade, o Inter vem perdendo muito no físico, e a gente não sabe se tem a ver com as enchentes, tem a ver, enfim, com o Inter não ter um CT à disposição, mas o fato é que isso vem acontecendo já nos últimos jogos, isso vem sendo rotineiro no Inter, o Inter perder disputas. Isso também foi pauta da entrevista coletiva. Começando a falar exatamente sobre essa entrevista coletiva do Pablo Fernandes e do Sérgio Rocher, a pergunta que eu fiz para o Pablo Fernandes era se o torcedor colorado, como que o torcedor colorado pode acreditar nesse time que já fez sistemáticas eliminações para o Internacional, eliminação em Gauchão, eliminação, por exemplo, em Libertadores, eliminação, por exemplo, agora em Copa do Brasil, e além disso tudo, como que o Inter pode conseguir essa classificação para o Rosário Central? E aí ele deu uma frase não tão interessante. Ele falou, olha, primeiramente eu posso pegar aqui do momento que eu tô, né? Que são os últimos dois jogos, contra o Rosário Central e a eliminação por Juventude. Ele falou que não quis abrir para falar de antes, né? Do Gauchão, da Libertadores, enfim, das outras eliminações que o Inter vem tendo nos últimos anos. Mas ele disse que nesse momento o Inter tem totais chances de conseguir uma classificação contra o Rosário Central, e aí voltou a falar aquela fatídica frase: estamos no caminho certo. Mais uma situação que não é verdade. O Inter não está no caminho certo. Pelo contrário, o Inter está cada vez mais longe dos trilhos. Perguntei para o Sérgio Rocher também sobre as falhas individuais. Na opinião do Sérgio Rocher,
Por que o Inter vem tendo tantas falhas individuais? Falha individual hoje do Rômulo, contra o Juventude teve falha individual também, por exemplo, no jogo de ida do Robert Renan, no jogo de volta, falha individual também. Anteriormente é isso, Libertadores, René, por exemplo, falhando de maneira, nos dois jogos, tanto de ida como de volta, o Inter sempre vem tendo um jogo de uma falha. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, lá no Heriberto Wilson, também uma falha na bola aérea, também uma falha individual, naquele momento foi até do próprio Rômulo. Ou seja, o Inter vem tendo falhas individuais. Eu perguntei para o Rocher exatamente sobre essa situação. Ele me disse que isso vem acontecendo, que às vezes não é só uma falha individual, inclusive acabaram de desligar o estádio aqui, mas que às vezes nem é só uma falha individual, que isso acaba acontecendo, por exemplo, em outros momentos, e às vezes uma falha individual pode ser porque é uma falha coletiva, enfim, ele tentou dar uma certa explicação, mas ele também fez uma autocrítica, disse que cada jogador precisa também fazer uma autocrítica, né? O Rocher foi um cara que é um cara, todo mundo sabe, que é uma das lideranças do vestiário do Internacional, é um dos caras que nesse momento, né, tem inclusive a possibilidade de ser o capitão do Inter, e ele falou muito ao longo da entrevista coletiva. Pô, o Rocher no sábado estava jogando uma Copa América e ele esteve à disposição do Inter, ele poderia muito bem ter falado, olha, não tem condições, não vou viajar para Rosário. E ele quis fazer questão de estar aqui, foi muito bem na partida, tanto que esteve na entrevista coletiva, porque se não fosse o Rocher hoje, o Inter estava eliminado. Na zona mista, 2 jogadores apenas do Inter pararam para falar e a direção colorada também não quis falar. Nenhum membro da direção do Inter, até porque todo mundo sabe, Roger Machado vai ser novo treinador do Inter. Mas isso é papo para outro vídeo. Bruno Gomes e René. René falou, obviamente, também sobre essa questão de erros sistemáticos, que o Inter também vem perdendo muitos gols, por exemplo, hoje teve chances, por exemplo, diversas vezes de abrir o placar, não conseguiu fazer isso, e o Bruno Gomes também foi nesse sentido, né? Ele disse, olha, não posso falar por todo mundo, mas uma tecla que foi muito batida aqui hoje dentro aqui do estádio Gigante de Ruito foi sobre as falhas defensivas que o Inter vem tendo, né? E não são poucas. Falhas individuais, é sempre um jogador, não é, por exemplo, que uma marcação, por exemplo, do Inter acabou errando, 2, 3 jogadores, não, é sempre um jogador, né, que falha assim de uma maneira que tu nunca vai esperar. O Rômulo, tu achava que ele ia sair com aquela bola dominada ali e sair jogando. Robert Renan contra o Juventude, tu achava que ele não ia escorregar, por exemplo. René, por exemplo, na Libertadores, tu achava que o René, por exemplo, não ia perder aquela bola ali na lateral esquerda. É sempre algo que o Inter não espera. Só que agora isso vem acontecendo de maneira sistemática nos últimos jogos. Não são nem decisões, são em todos os últimos jogos. Outra situação que eu quero trazer para ti também para falar nesse momento, tá? Aí também saindo dessa pauta de entrevistas. É sobre o novo treinador do Internacional, tá? A informação que a gente tem, Roger Machado será o novo treinador. Inclusive o Pablo Fernandes disse que teve uma longa conversa com o Roger Machado na última eliminação que o Inter teve na Copa do Brasil. Diz que é muito amigo dele. O René também foi perguntado na zona mista sobre Roger Machado, não quis falar muito sobre essa situação. E o Rocher também foi perguntado, né? O Rocher disse que já passou por 3 treinadores, passou por Mano Menezes, passou por Cudê, passou agora pelo Pablo, vai passar por um novo treinador, e foi mais ou menos isso que ele disse, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, e óbvio, deixa aqui nos comentários também a tua opinião, porque a tua opinião é sempre muito importante, eu quero saber o que tu tá pensando, tá bom? Então, um grande abraço, espero que tenham gostado, valeu, falou e fui!